Amiga, nós estamos aqui no quadro Viva Bem. Hoje nós estamos falando sobre a voz. Temos uma profissional bem querida, que é a Pamela, fonoaudióloga, e ela já nos ensinou até como gritar com as crianças, mas gritar na hora certa e por uma emergência, tá bom, amiga? Mas agora, Pamela, eu queria te perguntar, por que tem gente que sempre está rouca? Então, porque utiliza a voz de maneira inadequada. Então, assim, obviamente que nós temos que ter alguns cuidados que todos já estão cansados, inclusive de saber. Uma boa hidratação, não tomar muito refrigerante, por exemplo. Se eu sei que vou utilizar muito a voz naquele dia, se eu vou cantar muito, eu tenho que evitar chocolate, coisas que engrossem a saliva, coisas que anestesiem a saliva. Tem cantores, né, seculares que às vezes falam, eu gosto de tomar um pouco de uísque, por exemplo, antes de cantar. Isso não é bom, porque são anestésicos. Mesmo os sprays, né, para dor de garganta, são anestésicos. Tudo isso já tem influência maléfica sobre a voz. Além disso, ainda a posição, a postura, a ressonância inadequada também afeta. Então, usar uma voz gutural, eu estou fazendo tracionando a minha laringe para cima e estou baixando o meu palato mole, que é a campainha. E isso eu estou fazendo uma hiperadução de prega vocal de laringe. E aí eu estou fazendo um aperto. É igual o sapato apertado. Se eu fico utilizando o sapato apertado, ou se eu escrevo apertando muito a caneta, o que que dá? Nódulo, dá calo, sim, não é? A mesma coisa na prega vocal, mas além de um nódulozinho, que eu acho que é uma das coisas mais simples, patologicamente falando, podem dar outras coisas piores, como o pólipo, como um cisto, como o próprio câncer. E é sério? Agora, qual é a diferença da disfonia e da afonia? Então, a afonia, tem muita gente que usa a afonia, né, no lugar errado. A afonia é a ausência total ou parcial da voz, né? Então, quando você está bem, aquela voz que você não consegue, você tem que fazer um esforço muito grande para conseguir falar. A disfonia é qualquer alteração na voz. O que seria isso? Aquelas pessoas que falam tem um grãozinho grosso, né? A gente fala um grão grosso na prega vocal, um trrr, você está falando e ouve, nossa, parece que ela tem um trrr na voz. Ou uma voz assim, que tem uma voz arrastada, que é uma areinha fina, né? Ou tem uma soprosidade que faz... Oi, tudo bem? Como vai você? Uma coisa mais soprosa, que joga ar, isso é alteração de voz. Ou aquela voz fraquinha, sabe aquela pessoa que fala assim, que não tem parece força? que não tem substância, isso. Que não tomou um café com leite. Fala, meu filho! Isso também é considerado disfonia. Pessoas que tensionam muito a voz para falar. Pessoas, por exemplo, que nós chamamos de disfonia espasmódica. Instabilidade vocal, ora fala seguro, ora tem aquela, sabe, uma voz meio de velhinha, assim, uma instabilidade. Isso também é chamado de disfonia. Então, qualquer perturbação no trato vocal, laringe, ressonância, registro, é considerado disfonia. Agora, quando a pessoa precisa se preocupar e ir atrás de um fonoaudiólogo, quando que ela detecta que algo não está bem com a voz dela? Fadiga vocal, então um cansaço, né? Ou quando acorda e sente que está mais rouca, ou quando vai dormir e sente que está mais rouca, ou até essas coisas mesmo que eu falei, sente que tem um ar, ou sente algo que está empurrando a voz, ou um sempre tem aquele quadro de estar rouca. Exatamente. Continuamente. Sempre que você fica rouca, você tem alguma coisa na prega vocal. Não existe disfonia sem ter algo na prega vocal. A não ser que seja algo psicogênico, né? A pessoa que quer ganhar férias, quer ganhar alguma vantagem no serviço, né? E começa a se sentir louca, né? Assim, sim, ou algo assim, uma morte na família, alguma coisa, e realmente a pessoa não fica não tem nada na prega vocal. O lado emocional. Emocional. Né? E realmente afeta, né, Pamela? Afeta. Também o lado emocional. Com certeza. E eu já vi também que a pessoa muito anêmica afeta a voz. Anêmica porque ela acaba ficando fraca. Ela está fraca, Isso, ela então não os pulmões ficam já mais fracos, a respiração, a pessoa já fica mais fatigada, porque tudo, né, tá ali. Não se alimenta, você pode ver que a pessoa convalescente, exatamente, ela fala fraquinho, ela fala aos poucos.
É isso aí, amiga. Cuide-se. Você tem que cuidar dessa voz para ela ser uma voz agradável. Já imaginou aquela mulher que fica no ouvido do marido e nem a voz é boa ainda? Então, às vezes, a gente quer comunicar alguma coisa para os esposos, até para os filhos, e não tem aquelas pessoas que você fala, eu não quero ouvir essa pessoa porque a voz dela me cansa. Não tem essa frase? Tem, e eu já atendi, inclusive, um advogado que ele não ganhava causa, foi muito interessante, foi um dos casos mais interessantes que eu atendi, que ele não ganhava causa nenhuma. E sabe quando a pessoa já vai perdendo, né, a autoestima, né, do profissionalismo também, de não ganhar nunca uma causa. E um dia começaram a chegar nele e falar que a voz dele passava insegurança, que a voz dele incomodava. E aí ele falou, vou procurar uma fono. E aí nós começamos a trabalhar a projeção de fala dele, a maneira como ele usava as mãos para falar, a interpretação, dicção, tudo. Ele começou a ganhar causa após causa. Uau, foi muito legal, foi muito interessante. Parabéns! Que lindo! O trabalho, gente, de uma fonoaudióloga é muito importante. Outro dia eu vou convidar a Pamela para a gente falar um pouquinho sobre a necessidade também na infância, né? Às vezes a criança começa a gaguejar um pouquinho, a segurar a língua, como que a mãe tem que fazer. Aguarde que em breve a Pamela vai voltar. Fica comigo, amiga, eu já estou voltando. Obrigada, Pamela. Muito obrigada, volte senhora mais pastora. uma vez, e Obrigada, muitas vezes. com certeza. E você também, amiga, fica comigo.